Olá, sábado, dia 17 de outubro, como dizem por aí, hein? Sábado, passou rápido, meu Deus, mais uma semana e aqui estamos. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui vivos, de pé. A você, meu amigo, aquele abraço, né? A semana não foi boa? Redobre tua esperança, coloque tua vida nas mãos do Senhor e tenha certeza que na presença dEle podemos alcançar, sim, dias melhores. A você que já teve uma semana boa, então agradeça, né? E mesmo você que teve aquela semana meio complicada, também agradeça por tudo, inclusive pelo o dom da vida. O agradecimento é a grande virtude que nós cristãos podemos carregar, dentre outras que Jesus nos pede, combinado? E por isso que eu digo a você que está inscrito em nosso canal, muito obrigado, muita saúde, muita fé para você. Hoje, dia 17, nós celebramos o dia de Santo Inácio de Antioquia. Inácio ou Teóforo, portador de Deus, como gostava de ser chamado, foi o segundo sucessor de São Pedro em Antioquia, capital da Síria. Hoje nós celebramos o dia dele e um homem que tinha um profundo amor eucarístico na vivência e na obediência a Jesus. Vamos ao Evangelho de hoje para finalizarmos essa semana. Lucas capítulo 12, versículos do 8º ao 12. Lucas capítulo 12, versículos do 8º ao 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que quiser alguma coisa contra o Filho todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquei preocupados, como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Vamos compreender essa palavra? Pois bem, só uma igreja que confessa é sinal de salvação. Uma igreja, uma comunidade mimetizada, medrosa, fácil ao compromisso, incapaz de tomar posição, de deixar-se insultar por suas opções, não é fiel ao Senhor. Como poderá ele reconhecê-la? Queridos, e acredito que aqui está para nós exatamente algo que precisa ser compreendido. Quando a igreja se posiciona em relação a determinados quando a igreja se posiciona, repetindo a minha fala, em relação a determinados desmandos na questão econômica, na questão política, na dimensão social, é exatamente para ela se manter fiel àquilo que Jesus pede. Não dá para querermos pertencer ao Senhor e sermos indiferentes, mudos e cegos a tudo aquilo que provoca uma reação contrária ao projeto de Deus, que insulta a vida, que destrói a vida humana. Como que o Senhor poderá nos reconhecer se a gente não confessa profundamente aquilo que Ele nos pede? Por isso, olha só, a igreja, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, avança peregrina, anunciando a cruz e a morte do Senhor até que Ele venha. Mas é fortalecida pela força do Senhor ressuscitado, a fim de vencer pela paciência e pela caridade suas aflições e dificuldades internas e externas, para poder revelar ao mundo o mistério do Senhor, embora entre, porém, com fidelidade, até que o fim seja manifestado em plena luz.
Inclusive, essas palavras que o Missal Cotidiano trazem estão lá na Lumen Gentium, capítulo 8º. Isso mesmo. Por isso que o único pecado que não terá perdão é contra o Espírito Santo. E aí você se pergunta, mas Deus não é misericórdia? Sim, Deus é misericórdia. Pecar contra o Espírito significa exatamente recusar a misericórdia de Deus, ou seja, significa recusar a ação do Espírito. Por isso, irmãos, sejamos coerentes com aquilo que nós afirmamos acreditar, para que de fato o Espírito que fala em nós não seja o espírito da impureza, o espírito da incredulidade, o espírito egoísta dos nossos pontos de vista ideológicos, mas que possa o Espírito falar em nós seja o Espírito Santo de Deus. Um excelente fim de semana para você. Paz e bem. Fique na presença do Senhor. Tchau.